a gente estava falando como que a gente pode construir um estado interior de paz e tranquilidade. Porque não necessariamente as coisas podem tá tudo bem do lado de fora, mas mesmo assim eu me senti internamente mal. O yoga vai dizer que a felicidade é algo interno e que independe do que está acontecendo do lado de fora, né? No começo, a gente usa às vezes algumas palavras no yoga no começo para a gente ter um entendimento maior, mas depois a gente acaba descartando essas palavras. E construir o seu estado interior é uma que a gente acaba deixando de lado, porque na verdade o yoga vai dizer que a gente já é a paz que a gente busca. Mas como é que eu posso reconhecer essa paz interior no meio de tanto barulho da minha mente, né? E aí uma pergunta que eu faço para vocês refletirem, né? O que eu prefiro ter? Uma mente controlada ou uma mente liberta? Então eu dei um exemplo na outra aula, que eu falei que um dia eu me peguei chateada com um acontecimento da minha vida, e quando eu fui me perguntar e refletir sobre o que estava acontecendo dentro de mim, eu vi que isso já tinha acontecido há muitos anos atrás. Quando eu tive esse entendimento sobre esse assunto, eu me libertei. Porque pode ser que esse acontecimento volte na minha mente, mas agora eu não preciso mais fazer um esforço para me libertar dele. Eu já entendi que a minha mente vai ficar trazendo ele, e aí eu falo, tá, beleza, tchau. E mando ele embora, entendeu? Então, mais do que uma mente controlada, a gente quer uma mente liberta, a gente quer uma mente que não fica dando limite pra gente, que não fica uma mente fantasiosa, que fica criando coisas, inventando preocupações que podem nunca acontecer. A gente quer uma mente que consiga enxergar de fato as coisas como elas são, tá? Aí na última aula a gente falou sobre a responsabilidade, que o yoga pressupõe esse ser ativo, né? Responsável por si mesmo, consciente das suas ações, consciente da sua ação. Tem a ver com aquela ideia que a gente tinha falado também de ideal, porque quando a gente fica pensando, eu gostaria de ser assim, eu gostaria de ser daquele jeito, eu queria ser mais isso, mais aquilo, a gente está sempre com o pensamento no futuro. Isso é o único lugar de ação, é o presente. Então, quando eu estou consciente da minha ação, consciente do presente, é ali que eu posso agir. Então, esquece o seu ideal que você gostaria de ser. No seu ideal, você não tem ação, você tem ação no presente. Aí, então, a gente falou da responsabilidade, dos pensamentos. Então, a visão do yoga é que o pensamento é só um pensamento, você não é o seu pensamento, e o pensamento não é inteligente por si só. Então, você é a inteligência por detrás dos seus pensamentos. Viver o presente. Então, hoje a gente consegue perceber muito a importância disso, né? Porque se a gente deixar a nossa mente ficar viajando e especulando como que vai ser o futuro, o que vai acontecer, o que vai deixar de acontecer, como vai ser, isso vai causar um sofrimento muito grande. Então, viver um dia de cada vez e esperar para ver o que vai acontecer. Aí a gente vai falar então do desapego. Como é que eu posso encontrar a minha paz interior se eu sou uma pessoa apegada em um mundo que tudo muda o tempo todo? Então, trabalhar o desapego é importante, o desapego até a própria vida, né? A vida também é temporária. Então, perceber o quanto você tem uma mente apegada a coisas, a pessoas, perceber que a vida tá presa por um fio, né? É importante, porque isso é o que dá valor para a vida, é o que faz a gente não se preocupar com tanta bobagem, não dar valor para coisas que são tão pequenas. Então, pensar no desapego. O yoga traz um pensamento assim, que tudo que a gente gosta, a gente fica apegado. E tudo que a gente não gosta, a gente cria uma aversão. E quando a gente se liberta do desapego e da aversão, a gente cria um espaço dentro da gente para simplesmente experienciar aquilo que está acontecendo. Então, nesse momento, tenho aversão a isso que está acontecendo, que coisa horrível, né? De fato, horrível, né? Mas não, é algo maior, tá? Para além das nossas ações. Então, eu simplesmente tenho que viver isso, não tenho que criar uma aversão, porque essa aversão vai me causar mais sofrimento do que só viver o que eu tenho para viver. E aí um pensamento que eu acho que é muito importante é como que você pode fazer a sua mente agir ao seu favor, né? Tipo, como que você pode não ser o seu próprio inimigo. Eu acho que esse foi um pensamento que ajudou muito na minha vida, porque eu já tive ele, tipo, antes de conhecer o yoga, não sei de onde que ele veio, de onde ele surgiu dentro de mim, e que ele sempre falou assim, Renato, você tem que facilitar
a sua vida. Você tem que pegar o problema que a vida te apresentar e deixar aquilo mais fácil para você. Como é que você pode ser o facilitador da sua vida, o que vai resolver os seus problemas e não vai colocar mais coisas, mais pimenta ali naquela coisa que está acontecendo. Então, acho que isso também é uma coisa importante para a gente construir esse espaço de paz e tranquilidade, enxergar a sua paz, é você ser o facilitador da sua vida, tá? Então, a gente vai pensar um pouquinho sobre isso durante a aula. E aí a gente percebe que o conhecimento do yoga não é algo que a gente aprende, né? É algo que já está dentro da gente, que a gente só reconhece ele dentro da gente. Saber que a gente não pode ser apegado, a gente já sabe, já é um conhecimento que a gente só às vezes não consegue executar, que a gente tem que facilitar a nossa vida, a gente já sabe, que a gente tem que viver o presente, a gente já sabe. O ensinamento do yoga é algo que a gente reconhece e não que a gente aprende, tá? Então vamos lá, a gente vai começar sentado. Então senta de uma maneira confortável com as pernas. Pode ser cruzada, esticada, como ficar melhor para você. A gente vai deixar as mãos sobre os joelhos com as palmas das mãos viradas para cima. Fecha os olhos. Leva o topo da cabeça na direção do teto, alongando bem a sua coluna. Relaxa os ombros. Relaxa as pernas, os braços. Toda a expressão do seu rosto. Comece a se perceber então nesse espaço, iniciando a sua prática. Faz uma respiração mais profunda. Inspira e expira pelo nariz. Vai desacelerando. Saindo do piloto automático, trazendo consciência para esse momento. Percebe como você está hoje, fisicamente, mentalmente, sem se julgar, apenas se percebendo. Como você se encontra hoje, diz muito sobre o seu dia de ontem. Como você dormiu, o que você comeu, o que você pensou. Então, se você quiser saber como você vai estar amanhã, tenha consciência do seu dia de hoje. Sente a respiração como uma onda. Quando você inspira, essa onda vem de baixo para cima. E quando você solta o ar, essa onda vem de cima para baixo. Vai deixando a sua respiração mais lenta, mais longa, mas sem causar esforço. Se você sentir algum tipo de tontura, deixe a respiração mais natural. A gente vai começar a movimentar só a cabeça. Então a gente vai inspirar olhando lá para o teto e vai soltar o ar trazendo o queixo no peito. Inspira, olha para o teto. Expira, queixo no peito. Agora a gente vai colocar uma contagem. Eu vou inspirar contando até 3. E vou soltar o ar contando até 5. Então, inspira, olha para o teto, conta até 3. Solta o ar, queixo no peito, conta até 5. Se esse número tá bom para você, fica com ele. Se for possível, a gente vai aumentar. Então, a gente vai inspirar contando até 4.
E vai soltar o ar agora tentando o dobro, até 8. Sem forçar. Se for muito, fica no 3 e no 5. Inspira contando até 4. E solta contando até 8. A gente vai colocar agora uma retenção de pulmões cheios e vazios. Então, eu vou inspirar contando até 4. Vou deixar a cabeça olhando lá para o teto por 2 segundos. Vou soltar o ar contando até 8. E vou segurar o queixo no peito por mais 2 segundos. Se isso for muito para você, não faça essas retenções, só inspira e expira direto. Inspira 4, segura 2 pulmões cheios, solta 8 e segura 2 pulmões vazios. Continua no seu ritmo, devagar. Se sentir alguma tontura, para tudo, deixa a respiração fluir naturalmente. A respiração é o nosso elo com o momento presente, é o nosso elo com a vida. É uma forma de acessar o nosso estado interior. Então, do mesmo jeito, como a gente está se sentindo, se reflete na nossa respiração. Quando a gente altera a nossa respiração, a gente também consegue refletir no nosso estado interior. Percebe que basta algumas respirações profundas para a gente se acalmar, se centrar. Tira as retenções, agora só inspira 4 e solta 8. Agora só faz o movimento da cabeça, sem a contagem. Vai deixando a sua respiração longa ainda, consciente. E quando a cabeça passar pelo meio, segura ela no meio. Aqui eu não sei como tá aí onde vocês estão, mas aqui está um pouco frio. Então a gente vai soltar um pouquinho as nossas articulações antes de começar, tá? Então gira um pouquinho os ombros para frente, respirando, sem perder a atenção, sem deixar a mente te levar para passear. Gira o ombro para trás. Faz um círculo grande. Deixa o ombro lá embaixo. Apoia os pés no chão, apoia a mão atrás das costas e deixa as duas pernas caírem para o mesmo lado. Solta o ar, a perna cai, inspira, ela vem no meio. Solta o ar, ela cai, inspira no meio. Devagarinho. Os pés bem afastados um do outro. Aí, estica as pernas à frente. Pode manter a mão lá atrás. Gira o pé para fora. Gira o pé para dentro. Puxa os dedos para você, depois alonga os dedos lá na frente. Fecha os dedos dos pés e abre. E dá uma batidinha na perna no chão para ativar a circulação. Aí. Deixa as pernas irem para trás e a gente vai entrar em 4 apoios. Em 4 apoios, os punhos têm que estar bem embaixo dos ombros. Não pode ficar assim, ó, juntinho. E nem precisa estar muito lá na frente. Então, bem embaixo dos ombros, os dedos médios estão apontando para frente, os cotovelos estão girados para trás.
tira a pontinha dos dedos lá. A gente vai alongar um pouquinho os punhos. Então, ombros longe das orelhas, pescoço alinhado, traz o umbigo para dentro. Inspira, leva os ombros para frente, desloca o corpo um pouquinho para frente, o seu limite. Solta o ar um pouquinho para trás. Inspira um pouquinho para frente até você sentir alongando os punhos. Expira um pouquinho para trás. Sem relaxar o abdômen. Inspira e solta. Inspira lá na frente e solta. Mais uma vez. Inspira lá na frente e solta. A gente vai apontar agora os dedos para trás. Vou apontar os dedos das minhas mãos para os meus joelhos. E agora o movimento vai ser para trás, como se eu quisesse sentar nos calcanhares. Eu não vou conseguir, mas eu vou até onde der. Então, inspiro, solto e volto. Cuidado, vai no seu limite, tá? Inspira lá atrás. Expira e volta. Devagarinho. Mais 2 vezes. Inspira lá atrás. Solta e volta. A última. E volta. Aí, sobe no apoio dos joelhos. Dá uma balançadinha, gira. Até sair todo o desconforto. Vamos voltar para 4 apoios. Deixa os joelhos agora juntinhos. A gente vai inspirar, trazer a perna direita para cima, olhar lá para o teto, deslizando o peito para frente. Vai soltar o ar e levar a testa na direção do joelho. Fazer desse lado. Então, inspirei, testa no joelho. Sem tocar o chão, a perna vai sair e depois eu volto para o chão. Inspira, coluna para dentro, olha para o teto, expira. Só com a perna, tá? Só com a perna direita. Então, inspira lá em cima, expira. Inspira lá em cima, permanece, sem deixar o quadril abrir para fora. Traz o ossinho grande do quadril apontando para o chão. Abre o peito. Inspira mais uma vez, solta o ar e traz o pé direito entre as mãos. Fez um quadradinho com a perna. Inspira, solta o ar, deixa a mão esquerda no chão, abre a direita lá para o alto. Inspira, voltando. Solta o ar e troca o lado. A mão direita vai ficar e a esquerda é que vai subir. Inspira, voltando. Coloca a pontinha do pé de trás no chão. E aqui o movimento vai ser de tirar o joelho, mas levando o peso para trás e não para cima. Vamos fazer de 2 jeitos. Ó. Esse é o errado, para cima. E esse é o certo, para trás. Vê que o meu quadril não sobe tanto. Então, tirou o joelho. Dobra um pouquinho o seu joelho de trás. Ativa o abdômen. E inspira subindo o tronco. Desce um pouquinho mais o quadril. Isso. Inspira. Solta o ar, as mãos vão até o chão. O joelho retorna e o pé da frente vai para trás. Isso. Vamos fazer a mesma coisa para o outro lado. Então, joelhos juntinhos, vê o alinhamento aí dos seus 4 apoios. Inspira. Olha para o teto, sobe a perna. Expira, joelho na testa. Inspirando pelo nariz, sem fazer no automático. Devagar, sem pressa. Com bastante consciência. De vez em quando eu vou me pegar longe, pensando em uma coisa nada a ver. Quando isso acontecer,
você retorna a sua atenção para a sua prática. Para lá em cima, abre o peito, segura, inspira, solta o ar, pé entre as mãos. Fez o quadradinho, vamos torcer para os dois lados. Inspira no meio, solta o ar, mão direita fica, mão esquerda abre. Inspira, a mão esquerda desce, solta o ar, a mão direita sobe. Inspira, a mão direita desce, pontinha do pé lá atrás, joga o peso para trás e não para cima, desce um pouquinho mais no quadril. Ativa as suas pernas, ó, o braço, a mão está praticamente solta. Joelho dobrado, abdômen ativo, inspire e sobe. Expire e volta. Joelho de trás no chão, pé da frente para trás. Senta lá nos calcanhares, deixa os braços alongados à frente. Relaxa, respira, sente que o corpo já está um pouquinho mais aquecido. E a gente vai caminhar com as duas mãos para a nossa esquerda. Então, leva os seus dois braços para a esquerda, a cabeça continua entre os braços e a testa no chão. Sente o alongamento lá na sua cintura do lado direito. Respira lá nas costelas do lado direito. Volta no meio e vai para a direita. Respira agora ao lado esquerdo. Volta para o meio, volta para 4 apoios, joelhos juntinhos, inspira lá em cima, vamos repetir mais uma vez. Inspira, solta pé entre as mãos, inspira coluna longa, solta braço direito sobe, inspira braço direito desce, solta o ar esquerdo sobe. Inspira o esquerdo, desce, pontinha do pé lá atrás, corredor. Faz com que as suas pernas fiquem ativas, relaxa os braços, dobra um pouquinho o joelho de trás, inspira e sobe. Desce um pouquinho mais o quadril, deixa os braços lá em cima, ombros relaxados. Fixa o olhar no ponto, para te dar equilíbrio. Segura um pouquinho, mantenha a respiração consciente, percebe cada detalhe do seu corpo, onde está fazendo força, onde está alongando. Se você não está fazendo mais força do que a postura exige, se observe. Inspira, expira e volta. Joelho de trás no chão, pé da frente para trás. Peito do pé lá atrás, o alinhamento, ombros longe das orelhas, inspira a perna esquerda. Expira, pé esquerdo entre as mãos. Inspira a coluna longa, solta o ar, sobe o braço esquerdo, torce a coluna. Inspira o braço esquerdo, volta, solta o direito, sobe. Leva energia lá para a mão de cima. Inspira o braço, volta. Pontinha do pé lá atrás, corredor. Desce o quadril. Dobra um pouquinho o joelho de trás, ativa o abdômen. Inspira e sobe. Não deixa o bumbum solto lá atrás e a barriga solta aqui na frente. Ela tem um encaixe. O cóccix aponta para o chão. Lembra lá do seu zíper energético. Imagina que você está colocando uma calça jeans bem apertada. Eleva os braços, relaxa os ombros, respira. Inspira fundo, solta o ar, mãos no chão, joelho de trás no chão, pé para trás, senta nos calcanhares, braço pode estar para frente, fazendo um travesseirinho para a testa ou ao longo do corpo para trás. Permanece, respira,
se recupera, sente o corpo, a temperatura, os espaços que foram criados. Ai, sobe devagarinho. Olha aqui pra mim, fica mais fácil vocês olharem agora do que eu explicar depois, tá? A gente vai entrar no cachorro, que é esse Vzinho invertido. E aqui eu vou falar para subir uma perna para cima e para trás e abrir o quadril. Então esse calcanhar aqui de cima vai lá no glúteo do outro lado, sem entortar os ombros. Os ombros ficam na mesma linha, o quadril que quer abrir. Então eu quero levar o calcanhar no glúteo contrário e o joelho lá pro alto, tá? Então 4 apoios alinhado, pontinha dos pés lá atrás, cachorro olhando para baixo. Dobra primeiro um pouquinho os seus joelhos, relaxa a cabeça, empurra bem o chão com as mãos, alterna os calcanhares. Respira. Você está conduzindo a sua respiração. Ela tem um ritmo, ela tem uma profundidade, respiração tem um som. Para no meio. Junta um pouquinho mais os seus pés. Inspira e leva o pé direito lá para cima. Sem deixar também o quadril abrir nesse primeiro momento. Segura. Calcanhar direito no glúteo esquerdo, joelho lá para o alto, sem deixar entortar os ombros. Se isso for muito para você, só permanece no cachorro. O pé que está de apoio também não pode desalinhar. Respira. Volta, estende a perna, gira o quadril para baixo. Segura a perna lá no alto, inspira. Solta o ar, pé direito entre as mãos. Corredor. Desce um pouquinho o quadril. Gira o calcanhar esquerdo para a direita, ó, bota o pé de trás no chão. Ativa o abdômen e a gente vai subir. Inspira e sobe. Postura do guerreiro 1. Desce um pouquinho o seu quadril. Sem deslocar o corpo para frente. Cabeça alinhada com o quadril, os dois ossinhos do quadril apontando para frente. Se você tiver que virar um pouquinho mais o pé de trás, pode virar. Tem aquele encaixezinho, tem um zíper energético. Respira. Inspira fundo, solta o ar, as mãos vão até o chão. Rola lá na bola do pé de trás, tira o calcanhar de trás no chão e leva a sua perna da frente para trás. Entrou no cachorro, botou os joelhos no chão e entra na folha. Fica na folha, pode deixar os braços para trás, para frente, fazendo um travesseirinho para a cabeça. Respira fundo. Se observa. Percebe os detalhes pequenos, as pequenas sensações do seu corpo. Aquelas que no dia a dia passam desapercebidas. Vamos fazer para o outro lado. Voltou para 4 apoios. Colocou a pontinha dos dedos lá atrás. Veio para o cachorro olhando para baixo. Junta um pouquinho mais os pés. Empurra o chão com as mãos. Leva a perna esquerda lá para o alto. Segura, sustenta. Dobra o joelho, traz o calcanhar direito. Calcanhar esquerdo no glúteo direito, abre o quadril sem entortar os ombros. Respira. Estica a perna esquerda, gira o quadril para baixo, segura. Inspira fundo, solta o ar, leva esse pé entre as mãos. Corredor. Deixa o calcanhar direito cair para a esquerda. Ativa o abdômen, inspira e sobe. Desce um pouquinho mais o seu quadril. Não deixe esmagar o arquinho do pé de trás. Leva a força para a borda externa.
Os dois ossinhos apontando para frente. Inspira, leva os braços. Sente o corpo nos detalhes. Tira a atenção das coisas do lado de fora e traz essa atenção para si. O yoga é um processo de autoconhecimento, não é ginástica. Você faz yoga para você. Respire. Inspira lá em cima, solta o ar, mãos no chão, o pé vai lá para trás, volta para o cachorro. Caminha com os pés entre as mãos, sobe devagarinho, desenrolando. Dá um girinho nos ombros para trás, postura da montanha. Então se organiza, deixa os pés alinhados. Gira a palma da mão para frente, fecha os olhos, deixa o corpo se acomodar em pé, respira. Não se amontoa em cima dos pés, leva energia para a cabeça, cresce, relaxa os ombros, a face. E a gente vai movimentar só os braços. Inspira, une as mãos acima da cabeça. Solta o ar, namastê. Inspira lá em cima. Solta o ar, namastê. Mais uma vez. Inspira lá em cima. Solta o ar, namastê. Aí, solta os braços. A faca do pé, quando eu falar faca do pé, eu quero dizer essa bordinha de fora aqui do pé, tá? Vou só fazer a posição dos pés para vocês entenderem. Então, o pé esquerdo vai estar enraizado. Fica tranquilo que eu vou explicar tudo de novo. E o pé de trás, eu vou colocar a faca do pé atrás, ó. Então, o pé, os dedos, meu pé de trás, meu pé direito, tá atrás e os dedos estão apontando para cá. O joelho da frente está um pouquinho dobrado. Vou esticar os dois braços, vou segurar esse punho e vou me puxar aqui, tá? Então, vamos lá. Pé esquerdo firme no chão, dobra um pouquinho o seu joelho. Leva o pé de trás lá atrás e a força está mais aqui nessa perna, ó. Não coloca muito peso no seu pé de trás, ele é só um apoio. Os dedos do pé estão apontando para lá. Isso. Coluna longa, inspira e leva os braços. Mão esquerda segura o punho direito. E a mão esquerda puxa o punho direito para a esquerda. E agora você tomba o tronco um pouquinho para frente. Segura, respira. Relaxa os ombros, deixa o olhar para o chão para a cabeça ficar alinhada. Equilíbrio, concentração, presença. Inspira e volta para o meio. Solta um pouquinho os ombros. Do outro lado agora. Pé direito no chão. Agora é a faca mais. O peso está mais na perna da frente. A perna da frente está dobrada. Inspira, leva os braços. Mão direita segura o punho esquerdo. Inspira. Solta o ar. Puxa o punho esquerdo para a direita. Inclina o corpo um pouquinho para frente. Segura. Respira lá nas costelas do lado esquerdo. A mente te levou para passear, traga a atenção de volta. Aqui você está praticando essa presença na ação, para você conseguir levar isso para a sua vida, para o seu dia a dia. E poder construir a pessoa que você quer ser no momento presente. Inspira, volta. Expira, desce. Baixa um pouquinho os ombros, a cabeça. A gente vai separar as duas pernas. Com o calcanhar para dentro e a pontinha dos pés para fora. Quando eu dobrar os meus joelhos, a tendência é que eles caiam para frente. E a gente vai estar sempre tentando levar os joelhos para trás, tá? Então, eu vou dobrar os joelhos até alinhar com os calcanhares.
sem fazer isso com os ombros longe das orelhas, zíper energético, barriga para dentro. A gente vai torcer a coluna, então o meu ombro direito vai para baixo e para o meio e o esquerdo para cima e para trás. Inspira, solta o ar e torce. Inspira no meio, alonga a coluna, zíper energético. Expira e torce. De novo. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Mais uma vez para cada lado. Inspira. Solta. Inspira. Solta. Inspira. E fica em pé. Gira a pontinha para frente, traz um pé do lado do outro e solta tudo. Respira. Vamos fazer a mesma posição dos pés, só que com uma base mais fechada, tá? Vamos entrar com uma postura de cócoras. Então, a gente vai inspirar, elevando os braços acima da cabeça. Quando soltar o ar, eu vou descer o quadril, trazer as mãos na frente do peito e levar os joelhos para trás com os cotovelos. De novo. Inspira, sobe. Expira, desce. Inspira, sobe. Postura de cócoras é excelente para a musculatura do nosso assoalho pélvico. Essa musculatura que sustenta todos os nossos órgãos. Inspira, sobe. Expira, desce. Mais uma vez. Inspira. E se isso for difícil para você, não faça, espera um pouquinho. Respira. Mais uma. A última. Inspira lá em cima. Expira, desceu. Permanece. Abre o peito, puxa os ombros para baixo, empurra o joelho para trás. Respira. Ótimo também para a saúde dos nossos tornozelos. Abre espaço no nosso quadril. Muitas vezes as dores que a gente sente nas costas vêm do nosso quadril. Aí, desce o quadril no chão, estica as pernas para frente e dá uma batidinha. Vamos deitar com as costas no chão. Pés no chão, calcanhares próximos do glúteo, perna numa distância um pouquinho maior que o quadril. Os dedos das mãos vão na direção dos calcanhares. Olhar lá para o teto, não deixe o queixo apontando para o peito, queixo para o teto, o queixo aponta para o peito. Inspira, eleva o quadril. Solta o ar, quadril no chão, abraça as duas pernas, testa no joelho. De novo. Como a gente está toda hora tirando os pés do chão, observe o seu alinhamento. Faça com atenção. Inspira para subir, solta o ar para descer. De novo. Devagar, no seu tempo. Contrai o glúteo quando ele sai do chão. Tenta manter os seus joelhos em cima dos calcanhares. Parou no meio. A gente vai fazer a postura da vela
que é essa postura invertida sobre os ombros. Se você tiver alguma lesão no seu pescoço, não faça. Se você não sentir segurança, não faça. E eu vou dar opções para quem não quiser fazer, tá? Uma opção, se você tiver com uma almofadinha ou com um bloquinho, é você colocar esse bloquinho embaixo do seu lombar e esticar as duas pernas para cima. Se você não tiver o bloquinho, só estica as duas pernas para cima. Se de repente você tem uma parede perto de você, põe o pé na parede e sobe o quadril. E para quem puder, a gente vai esticar as duas pernas para o alto. Tenta fazer com a força do abdômen, mas às vezes a gente não consegue no primeiro momento e a gente usa um embalinho para tirar o quadril do chão. Tirou o quadril, traz as mãos atrás das costas, fecha bem os cotovelos e deixa o peso aqui nos seus braços, não tem peso na minha cabeça. Não olha para o lado agora, mantenha o seu pescoço alinhado. Se aqui for muito para você, fique aqui. Se você puder, com muito cuidado, vá alinhando os pés, o quadril e os ombros. Fique o tempo que for possível e entre e sai devagar. Leve energia para os pés, não se amontoa nos seus ombros, não mexa a cabeça. Respira. Só mais um pouquinho. Aí, devagarinho, joga o peso pro braço de novo. Vai colocando uma vértebra de cada vez no chão, segurando a descida pelo abdômen. Apoia os pés. A gente vai compensar na postura do peixe. Então, traz as mãos embaixo do seu quadril e a gente vai subir no apoio dos cotovelos. Eu vou tentar alcançar o topo da cabeça lá atrás, mas eu não coloco peso na cabeça. Só encosta. Abre bem o peito. Sem peso no pescoço e na cabeça. Aí, deixa o corpo escorregar, coloca as costas no chão, dá uma giradinha no pescoço, abraça as duas pernas, faça um balancinho. Respiro, vejo se está tudo bem. Mais importante do que executar a posição é entender e respeitar os limites do seu corpo. A gente faz yoga para a gente sair da aula melhor. Se a gente coloca o nosso corpo numa postura que ele ainda não está preparado, não faz sentido algum. Para no meio, abre os braços na altura dos ombros, inspira, solta o ar, deixa as pernas caírem para um lado, olha para o outro. Relaxa, já vai preparando o seu corpo para o relaxamento. Pernas no meio, inspira, solta o ar, deixa as pernas caírem para o outro lado, olha para o lado contrário. Tenta manter o apoio dos ombros, relaxa os braços, as pernas. Vai preparando a sua respiração, deixando ela mais longa, mais lenta. Desapega de qualquer pensamento que possa causar tensão, preocupação. E volta para o meio. Mãos nos joelhos, faz um círculo na sua lombar. Pro outro lado. E vamos fazer o relaxamento. Então, pode entrar em Shavasana. Eu vou ficar sentada para eu conduzir, para eu poder fazer o relaxamento. Mas podem ficar deitados. Então, deita. Acomoda as costas.
Deixa a palma da mão virada para cima, deixa os pés caindo para as laterais. Lembra que o queixo aponta para o peito e não para o teto. Ache uma posição confortável para o seu corpo. Faça umas 3 respirações profundas e quando soltar o ar, tenha essa intenção de relaxar. 3 vezes. Inspira fundo, solta o ar devagarinho e vai relaxando, vai soltando o corpo no chão. Mais uma vez, inspira comprido, solta o ar e relaxa. Depois deixa a sua respiração fluir naturalmente. Percebe os seus pés e relaxa os pés. Então, quando a gente tem algum desconforto no nosso corpo, ele soa como um alarme na nossa cabeça. Então, se eu estou com alguma dor, alguma coisa está incomodando no meu corpo, eu não consigo tirar a atenção daquilo. Então, para a gente conseguir ir para além do corpo, ele tem que estar totalmente entregue e relaxado. Então, relaxa bem os seus pés. Solta bem as pernas. O quadril. Vai permitindo que o seu corpo descanse. Sente as costas no chão, os pontos que encostam, os que não encostam. E relaxa as costas e relaxa a coluna. Solta os ombros, desfaz toda essa tensão que a gente fica guardando no alto das costas. Relaxa os cotovelos, o antebraço, as mãos. Solta a garganta, o pescoço. Relaxa a língua dentro da boca. Relaxa os lábios, bochechas, orelhas. Relaxa o seu couro cabeludo. Percebe o espaço entre as sobrancelhas e relaxa. Deixa a testa lisa. E fica com os olhos fechados, mas sem pressionar os olhos. Uma pálpebra só repousa sobre a outra. Relaxa o seu corpo inteiro. Veja o quanto você consegue relaxar mais as suas pernas. Se é possível para você relaxar ainda mais as suas costas. Se você consegue soltar mais os seus ombros, a sua expressão do rosto. Percebe os seus pensamentos. Sem julgar e sem tentar controlar. Eu apenas observo. Um pensamento surge, eu observo e deixo esse pensamento passar. Vai percebendo então essa movimentação da sua mente. E tenta observar que esse pensamento, ele surge de um silêncio. Esse silêncio é a base da sua mente. Então eu percebo um silêncio, desse silêncio brota um pensamento, eu deixo ele passar, ele vai embora.
Perceba o silêncio de novo. Silêncio, pensamento, silêncio. Pensamentos são apenas pensamentos. Eu não sou o meu pensamento. Eu sou o silêncio por detrás do pensamento. Eu sou a consciência por detrás dos pensamentos. Pensamento, silêncio, pensamento. Relaxa, se entrega. Faz esse mergulho no seu interior, se observando de dentro para fora. E aí devagarinho faz uma respiração mais profunda. Mexe a língua dentro da boca. Começa então a retornar do seu relaxamento. Mexe as mãos, mexe os pés. Se espreguiça, faz balanço. Faz um movimento que você achar necessário para você despertar. Aí devagarinho a gente vai sentando. Mais uma vez de uma maneira confortável, com a coluna alinhada. Traz as mãos juntas na frente do peito. Curva a cabeça para o coração. Tenta perceber no seu dia a dia, na sua vida, o quanto a sua mente é dependente de pessoas, de objetos, de lugares. Procurando então se manter consciente. De uma forma amorosa, você vai se libertando em cada situação da sua vida. Obrigada, gente. Bom fim de semana. Namastê. Então, a gente estava falando um pouquinho, continuando da última aula,